Olá pessoal, tudo bom? Boa noite. Queria saber se vocês estão me ouvindo, se vocês estão vendo a minha tela, se vocês estão visualizando a tela da minha apresentação. Vocês podem me confirmar aí pela caixa de respostas? Obrigada. Vamos começar. Opa. Começamos já fazendo barulho, né? Estou abrindo aqui o bate-papo, para ver se tem alguma coisa. Aqui no meu próprio Facebook não está aparecendo. Hello. E aí, vocês estão me vendo? Porque aqui está aparecendo o vídeo ao vivo. Alô? Ah. Vocês estão me ouvindo, gente? Queria saber se dá para responder. Eu vou mudar a minha tela aqui para a apresentação, tá bom? Então vamos lá? Vocês podem me responder se estão observando a tela do PowerPoint? Valeu. Então vamos lá, vamos começar. Então, gente, bem-vindos aí à nossa primeira apresentação oficial, né, do Juntos à Distância, que justamente é sobre, né, esse período aí de quarentena que a gente está passando, e a gente aproveitou esse momento para convidar o pessoal a vir aqui participar, né, fazer apresentações sobre diversos temas. E aí nós vamos começar, né, com esse tema, primeiro de visualização de estruturas minerais. Então, primeiro eu vou me apresentar, né, para quem não me conhece. Eu sou Elisa, sou professora da Universidade Federal de Goiás, né, e lá em Goiânia eu dou aula de disciplinas, né, das áreas de cristalografia e mineralogia, né. Então, e aí justamente essas aulas, né, para essas aulas eu acabo que utilizo um bocado, uma série de programas, né, para poder mostrar as estruturas, e pensei que seria uma boa compartilhar isso com vocês, né. Primeiro, pensei, né, desenvolvi essa apresentação para o pessoal que está estudando mineralogia, e também, né, para o pessoal mais antigo mesmo, contemporâneo da minha época, que naquela época não tinha esse tipo de coisa, né, uma visualização 3D e tal. Então, basicamente, geralmente, né, eu acredito que quem trabalha especificamente com mineralogia, pode ser que eu esteja chovendo no molhado, quem sabe, mas, né, vamos lá. Então, queria saber se vocês estão me ouvindo bem. Qualquer coisa, se vocês quiserem, né, escrever dúvidas aí na caixa de mensagens e tal, eu vou olhando e vou respondendo com o tempo, tá bom? E eu já vi aqui que parece que está um pouco baixo, agora melhorou? Está mais alto? Espero que sim. Então vamos lá, gente. Então, quais são os tópicos que eu vou abordar aqui hoje, né? Primeiro, fazer uma
breve introdução sobre o assunto, né? Depois a gente vai ver quais são as vantagens, né, de observar estruturas minerais tridimensionais. E aí vou falar de 2 programas que a gente utiliza para isso, né? O Crystal View, que é um software da Oxford University, né? E ele foi desenvolvido para dar apoio às atividades do que constam lá no DHZ, né? No livro de mineralogia, o Dear Howell Zuzman, né? An Introduction to Rock Forming Minerals. E aí a gente vai para o VESTA, que é um outro programa, que é do Instituto Nacional de Ciência dos Materiais, né, do Japão, que também faz a mesma coisa, mas ele é mais completo, né? Então a gente vai observar esses dois, né? E aí daí a gente vai passar para os bancos de dados, para a coleta das estruturas, né, que a gente pretende estudar. Então eu vou apresentar 2 bancos de dados para vocês. Um mais famoso, né, do American Mineralogist Crystal Structure Database, lá, e o outro é um banco de dados de cristalografia, né, esse COD aí, Crystallography, não sei como fala, Open Database. E aí, assim, depois eu vou mostrar outros bancos de dados minerais que tem disponíveis aí na web, que vocês, inclusive, muitos já conhecem, já devem conhecer, né. Então, vamos lá. Então, no caso, né, o que a gente vai observar, né? Quais são, né, as novas plataformas aí para estudos de mineralogia diversos, né? Aí depende de qual o enfoque que a gente tem, né? Que vocês têm, né, no caso. Quando, né? Então, vou falar um pouco disso porque é muito interessante fazer essa comparação, sabe? É mais a título de curiosidade. Então, assim, na época que eu fiz mineralogia, né? Eu fiz mineralogia no ano de 2000, ou seja, tem exatamente 20 anos. E, nossa, só na hora que a gente fala 20 anos aqui a gente percebe que é muito tempo, 20 anos, né? Mas, enfim, bom, minha aula era na transparência e no desenho no quadro, né? Então, por exemplo, na aula de silicatos, meu professor de mineralogia, o Nilson, lá do UNB, ele desenhava tetraedro por tetraedro, compartilhava ali no quadro. E a gente desenhava isso, né? Então, assim, às vezes era muito complicado a gente conseguir visualizar mesmo e entender, né? E aquelas figuras preto e branco de livro, né? Aqueles desenhos que muitas vezes, né, ou eram bidimensionais, né? Que é o que a gente até ainda hoje vê em muitas vezes, né? Um exemplo bom seria a derivação das estruturas dos filosilicatos que tem no Klein, que você vê uns triangulinhos e bolinhas, e uns losanguinhos, né? Que seriam sítios octaédricos. Então, assim, a nossa vida sempre se resumiu a esse, né? Naquela época. Triangulinho tetraedro, losanguinho octaedro, né? Bolinha, os cátions maiores, como por exemplo o potássio. E assim, para quem entrou, né, para a universidade, para inclusive ministrar aula, né, como eu, nesse meio tempo aí, né, surgiram várias novas possibilidades e a gente, às vezes, tem tanta coisa para fazer que não consegue não consegue observar essas novas coisas, né? Mas quando o DHZ, né, o livro de mineralogia, foi lançada a edição de 2013, eles lançaram junto, né,
se vocês olharem na contracapa, né, atrás do livro, vocês vão ver lá que tem, né? Baixe gratuitamente o nosso programa, Crystal Viewer, e aí, assim, e esse programa já põe, né, as estruturas em 3D. Lá quando eu fiz, né, a Mineral, o Klein tinha acabado de lançar uma edição, né, se eu não me engano, ela era inclusive de 2000, era de 99. E ele vinha com um CD-ROM, que você conseguia ver alguma coisa mais próxima de 3D, né? Quem tinha o CD, assim, eram outras épocas, né? Era assim, uma coisa mais difícil de baixar, era, assim, de achar, na verdade, falei errado, foi mal. Na época não tinha nem como baixar, não existia essa palavra, ficar baixando o livro, né? Mas era uma coisa bem difícil de encontrar mesmo, de comprar, você tinha que importar, tal, era muito caro, por aí vai. Mas, enfim, ele veio com um CD e no CD vinham várias estruturas, várias visualizações de cristalografia, um CD maravilhoso na época, inclusive foi um uau, né? Eu imagino meus professores de mineralogia, na hora que viram aquele CD, devem ter levantado as mãos para o céu, né? Mas, assim, ainda assim, as figuras eram bidimensionais, né? Você clicava e via a figura, né, a estrutura ao longo do eixo C, clicava via estrutura ao longo do eixo B, clicava via estrutura ao longo do eixo A, né? E hoje já é outra história, outra situação, né? Você abre a estrutura, gira, tira átomo, põe átomo, muda de cor, né? Pode fazer observações interessantes, inclusive, dependendo do programa, pode evoluir para outras coisas, né? Então, e isso leva, inclusive, né, ao porquê, né? Então, assim, no fim das contas, esses programas hoje, eles têm várias aplicações, né? Então, assim, a gente utiliza tanto para estudo de cristalografia, mineralogia, que a gente pode aplicar na petrologia, e também ir para outros rumos, como ciência dos materiais, como estudo de proteínas. Então, assim, tem aplicações muito, muito, muito amplas, né? E, assim, o melhor de tudo é justamente isso, né? A gente ter acesso a essa visualização 3D e a interação com essa estrutura. Então, você pode não só olhar a estrutura, como também mexer nela, né? Então, no fim das contas, o que houve, né, ao longo desses 20 anos foi uma evolução, né, de uma visualização 2D, chapada, preta e branca, triangulinho, losango, para algo que você pega, gira, tira, põe e faz o que bem entende, né? Inclusive chega a evoluir a ponto de, por exemplo, vou mudar aqui, vocês me avisam se estão enxergando o artigo, né? Vocês estão visualizando também o, o artigo que eu coloquei agora, que eu mudei de página aqui, saí do PowerPoint e fui para o visualizador de PDF. Então, assim, ao ponto desse artigo aqui, que é de 2018 da Nature, né? Scientific Reports, que é um artigo mostrando justamente isso, né? A cristalografia do estudo de vírus, né? Então, esse artigo eu peguei esses dias, né? Ele saiu no site, né? Physics World, justamente na hora que bombou, né, o coronavírus. E ele mostra exatamente isso, né? Que eles identificaram que os vírus, né, conseguiram observar uma estrutura cristalina em volta dos vírus. Então, assim, com base nisso, né, o que eles dizem é que agora as pessoas, assim, né, você não precisa necessariamente isolar o vírus para estudá-lo, porque assim, uma das coisas que dificulta, né, o estudo dos vírus é justamente esse arranjo
cristalino que tem em torno dele, né? Então, é bem bacana esse artigo, assim, vou falar que não conheço profundamente, não é muito, assim, a minha área, mas tá aqui, né, ó, aqui embaixo, né, uma célula, né, com o vírus, né, infectado, né, e aí dando zoomzinho aí nessa área, né, e fazendo a difração, chega-se, né, no arranjo cristalino, né, porque envolve esse vírus. É bem legal mesmo, né. Então, vamos voltar lá para a apresentação. Bora lá. Então, quais são as vantagens, né, de observar as estruturas tridimensionais, né, dessa maneira? Então, assim, primeiro, isso que eu já falei na introdução, né, é você poder interagir com ela, e é algo que justamente é naturalmente tridimensional. Então, assim, que bom que hoje as coisas evoluíram para isso, né, para a gente poder ver algo que é tridimensional de uma maneira tridimensional. Segundo, é observar os elementos de simetria, né? Então, às vezes, né, em desenhos 2D, a gente consegue, dependendo do jeito que você coloca a sua perspectiva, observar os elementos de simetria, né? Digamos, planos, eixos, né? Eixos de rotação. Mas uma coisa que era muito difícil é a translação, né? No caso do estudo dos grupos espaciais lá na cristalografia. Então, assim, é uma mão na roda na cristalografia. Eu tenho usado lá com o pessoal da química, que eu ministro fundamentos de mineralogia para eles, e assim, ficou bem mais fácil mostrar para eles como funciona uma translação, né? Outra vantagem é justamente a observação dos sítios de coordenação. Então, assim, observar um sítio tetraédrico é muito fácil. Agora, observar um sítio irregular, um sítio distorcido, né? Por exemplo, os sítios de coordenação maior, né? Um sítio de coordenação 12, às vezes é difícil e justamente você não consegue nem imaginar o que se passa, né? E aí com esses programas a gente consegue ver. Um outro exemplo é o sítio octaédrico, que em muitas estruturas ele ocorre distorcido, né? E aí fica difícil de observar, de entender, né? Num desenho chapado no livro. Então, ajuda muito você poder girar esse octaedro, né? Ó, contar quantas ligações tem ali para você ver qual é o número de coordenação e falar, é um sítio octaédrico. Porque às vezes um sítio octaédrico nem aparece um sítio, nem se parece, né? Com um sítio octaédrico. E, inclusive, a depender, né, dessa situação, como a gente conhece, né, assim, o sítio igual, né, sítio M1 tem um tamanho diferente do sítio M2, então isso favorece ou não, né, a substituição, né, de elementos nesses sítios, o tamanho do elemento que entra, né. Então, assim, isso influencia muito em estudos, né, de mineralogia, de petrologia. O outro ponto legal é você poder medir, né, medir as distâncias, os ângulos de ligação. E o outro ponto, o grau de polimerização, né, dos tetraedros de sílica, por exemplo, para os silicatos, que às vezes é difícil de você observar, né, numa estrutura chapada, como por exemplo os tectosilicatos, e aí você consegue facinho, né? Ver o compartilhamento dos átomos de oxigênio. Então, vamos entrar nos programas, né? Qual a diferença entre os programas? Então, a gente tem o Crystal Viewer, que é um programa simplificado, né, a partir de um outro que chama Crystal Maker, né? Então, e o VESTA, que é uma sigla que significa, né, Visualization for Electronic and Structural Analysis, né? Então,
O Crystal Viewer, ele é gratuito, né? Apenas para compradores do livro, do DHZ. Ele é restrito, né? As estruturas que estão nele são restritas, né? As que estão presentes no livro. Então, é um apanhado de algumas estruturas que estão presentes no livro, as mais didáticas, né? Ele também tem restrição de informações, né? Assim, você tem menos possibilidades com ele, né? Ele tem um design mais bonitinho, mais agradável, né, aos olhos. As estruturas que são apresentadas, elas são próximas das ideais, né? O objetivo do Crystal Viewer é exclusivamente didático, né? Então, ele é ótimo para aula, por exemplo, né? Eu gosto bastante. E se você quiser fazer mais coisa, né? Assim, aí você tem que ir para o Crystal Maker, que é pago. Ontem eu estava olhando, né, um pouco o site e tal. Para fins educacionais, a licença está $499. Então é bem salgadinho, né? Enquanto o Vesta, né, ao contrário do Crystal Viewer, é um programa aberto. Então qualquer um pode baixar o download gratuito, né? E ele não vem com nenhuma estrutura dentro, né? Então, enquanto o DHZ se restringe às estruturas que estão presentes lá, né, no banquinho de dados, que eu vou mostrar para vocês, no caso do Vesta, você que tem que alimentar. Então, assim, você quer ver a estrutura do quartzo, você que tem que buscar uma estrutura do quartzo e colocar dentro do programa. Então, você tem que alimentar, você tem que formar o seu próprio banco de minerais, né? E para isso tem alguns bancos de dados, por isso que a gente vai ver os bancos de dados, né? O outro ponto é a presença de informações cristalográficas. Então, assim, além de você ter, né, a estrutura ali, aparecem informações, né, dados daquela estrutura, eles vão para dentro do programa. Então, você pode fazer outras coisas com esses dados, né, trabalhar esses dados. Inclusive, você pode inserir seus próprios dados, né? Ele tem um design mais simples, digamos assim, mas ele tem muita opção, né, do que fazer, mas a visualização dele é mais simplória mesmo e tal. A visualização das estruturas, né, são justamente as que são publicadas em periódicos científicos. Então, assim, ao invés de você encontrar uma estrutura ideal, né, como é a que a gente costuma ver em DHZ, lá no Crystal Viewer, aqui, dependendo da estrutura que você pegar, você pode ter uma coisa bem diferente. Você pode ter justamente a substituição diferente que ocorre lá dentro, né, daquela espécie mineral. Então, você tem que tomar muito cuidado com a seleção do seu trabalho, né, para você não ficar achando que aquela estrutura é a regra, né. E justamente o objetivo, né, do Vesta é você ter estudos no geral, né, você poder fazer tanto aula, como o meu caso, mas você também pode utilizar o programa para fazer pesquisa, dependendo da área que você trabalha, né. Tem uma amiga minha, a Camila, que ela na verdade até é engenheira de materiais, e ela trabalha com Vesta, né, por exemplo. E aí ela utiliza o Vesta para várias outras aplicações, né? Eu tenho um artigo de exemplo aí que depois eu vou mostrar para vocês. Então, que é justamente esse meu último tópico aí de baixo, né? Então, são várias outras possibilidades de estudo, né? Que isso abre. Então, você pode trabalhar os seus dados e gerar outras coisas que são muito legais e que, inclusive, eu nem entendo direito. Bom, então vamos lá ao nosso exemplo, né? Então, eu escolhi aqui de exemplo a leucita, né? Que é esse mineral lindinho aqui, branquinho do lado, que chama leucita por causa do grego lefkos, que é branco, né? Então, ela costuma
ser branquinha, né? Aqui a gente observa esse hábito cúbico, né? Mas ela cristaliza em altas temperaturas, ela geralmente ocorre, né, em rochas vulcânicas, principalmente alcalinas, né, que é um mineral do grupo dos feldspatoides. Então, tem, né, uma insaturação em sílica e ela é um tectosilicato, foi por isso que eu escolhi, né, porque tem a polimerização de todos os átomos de oxigênio com outros átomos de sílica, né, de silício, desculpa. E aí, com isso, a gente consegue observar essa polimerização tridimensionalmente. Então, a outra coisa que ela tem de legal é a presença do sítio irregular de potássio, né? E aí, que é um outro fato que eu achei que era para mostrar para vocês. E aí, outras coisinhas a gente vai ver lá, né? Essa foto eu peguei justamente lá no mindat.org, que é um dos bancos famosos de minerais, acho que todo mundo conhece, né? É lá do complexo Soma Vesúvios, né? Lá de Nápoles. E que é o lugar tipo, né? O local tipo da ocorrência da leucita, né? Então, para isso, a gente vai agora, né, sair aqui da apresentação e ir, né, nos sites do Cristalvio e do Vesta e depois ir nos bancos de dados de minerais, né? Então, vamos lá. Opa. Aqui eram as instruções para eu poder abrir aqui, porque é a minha terceira semana de Facebook, então eu não sei nada de Facebook, gente. Estou começando a aprender agora. Então tá aqui, né? Esse daqui é o site do Crystal Maker, né? Para fazer o download do Crystal Viewer. Vou passar aqui rapidamente. Então, só para vocês verem, tem que preencher um formulário, falar o que você quer. E ele faz duas perguntas aqui, ó. Qual é o mineral descrito na página 195? Qual a estrutura do mineral, para, né, para checar que você de fato é um comprador do livro. E aí você vai lá e faz o download do Crystal Viewer, né? Então eu comprei o livro, né, quando ele foi lançado, e aí baixei e tal. E se você quiser, você pode comprar, né, olha, o Crystal Maker, que faz tudo o que o Vesta faz, tá? Inclusive, muitas pessoas aí em artigos que eu li usam o Crystal Maker, né? Já há muito tempo. E aqui, né, tá a página do Vesta. Você vem aqui, olha, tem as versões para baixar, né? Você vai lá e clica, né, na que te faz sentido aí para o computador. Inclusive ele fala aqui, né, de onde encontra artigos que falam, né, sobre o Vesta. Então você pode ler sobre como fazer as coisas nele, né, o que ele apresenta e os recursos e tudo mais. E aí você baixa, instala, né? E aí aqui, vamos entrar direto eu já estou lá, na estrutura aqui, né, no banco de dados. Então, esse daqui é o banco de dados da American Mineralogist, né? Então, esse site, ele é, né, uma interface, né, de banco de dados que inclui várias estruturas publicadas em algumas revistas, né? Então, assim, quais revistas são essas aqui no caso? A American Mineralogist, a Canadian Mineralogist, o European Journal of Mineralogy and Physics and Chemistry of Minerals, uau, que nome gigante, né? E alguns outros jornais selecionados, né? Então, aqui você pode fazer a busca, né, por várias maneiras, mineral, motor, né, por química, por parâmetros de célula unitária, por simetria, por dados de difração, né, ou outra coisa, né, que ele tente encontrar. Você pode escolher aqui embaixo, né, o que você quer encontrar.
No caso, o Vesta, né, a gente vai já baixar aqui, só para vocês terem uma ideia, para depois ficar só nos programas, né? A estrutura, né, do tipo AMC, que chama inclusive American Mineralogist Crystal, uma coisa assim. E essa CIF. Esse CIF o Vesta também pega, né, também abre, que é Crystallography, alguma coisa, alguma coisa. Então, vamos lá. Eu já coloquei aqui o Leucita, né, e vou pesquisar. Então, já abriu aqui, ó, 17 chamadas, né, para Leucita. E aqui, como que ele abre, né? Ele mostra, primeiro, né, os autores, a revista, né, e aqui o título. E aqui ele mostra embaixo, né, o código dessa estrutura aqui dentro do banco de dados dele. Já vem os dados cristalográficos, né? Então, no caso, esses aqui, né, são os parâmetros da célula unitária, né, tamanho dos eixos cristalográficos, né? Aqui os ângulos entre os eixos e aqui o grupo espacial, né? E aí aqui embaixo a gente tem a distribuição dos átomos na estrutura e a posição deles, né? E aí aqui embaixo você tem, né, ó, fazer download do dado ANC, do dado CIF, né, o dado de difração ou essa estrutura 3D aí que eu não conheço, né? Um outro ponto legal, muito legal mesmo, é que quando ele tem esse PDFzinho aqui junto, você pode clicar e abre o artigo da onde a estrutura veio, né? Então, nesse caso aqui, olha, essa primeira estrutura, né, é desse artigo aqui de 1976, então você pode escolher de qual artigo você vai baixar a estrutura, né? Aqui eu tenho uma estrutura de 93, né, desse outro artigo aqui. Aqui eu tenho outra de 93. Essas aqui, né, olha, são do mesmo artigo. Essa de 93. Essa daqui ainda também é do mesmo artigo. Então, vocês podem ver que vai mudando um pouco. E, justamente, né, vai depender do que foi feito no artigo. Por isso que é importante escolher bem, né, o que você quer. E aqui, né, de 97, né, e aqui para 97 eu tenho uma, duas, três, quatro estruturas do mesmo artigo, né. Então, aqui tem ainda uma outra estrutura, né, ó, de 2008. No caso, quando eu escolhi essa para 97, né, eu estava querendo ver química, transição, né, substituição na estrutura. E essa daqui já é para comportamento elástico. Então, assim, eu deixei essa de lado. Então, vamos pegar essa daqui de 97, né? E no caso, tem um artigo. É só você clicar, ó, já abre, né? Bem fácil mesmo. Então, você clica aqui nesse ANC aqui. E ela já baixou aqui embaixo. Isso é importante, né? Lembrar de colocar o nome, fazer a alteração, porque todas elas baixam com o mesmo nome, tá? Para não ter problema. Depois você vai lá, abre sua pasta, só tem escrito AMS Data, né? Então, assim, é melhor se precaver nesse sentido, né? E o outro lugar é aqui, né? Olha, esse banco de dados de cristalografia. Aqui a pesquisa é um pouquinho mais chata, sabe? Então, você abre nessa página, eu vou disponibilizar depois todos os links, tá? Eu já tenho um arquivinho separado para isso. Vai aqui no Search, que não quer abrir. Oi, abre. A pesquisa aqui é um... Ah, ele não tá abrindo. Ó, então tá. É uma pesquisa um pouquinho mais chata. Hoje ele estava com estabilidade, o site, de manhã eu tentei, ele ficou um tempão fora do ar.
Então, beleza, né? Aqui é só para vocês terem uma ideia, né? O artigo aberto. E aqui nesse artigo, ele mostra, né? Ele fala justamente que a estrutura da leucita, né? Varia de acordo com a temperatura, né? Então, em alta temperatura, ela cristaliza cúbica, né? E você tem uma expansão térmica, né? E aí você tem uma mudança no comprimento das ligações de entre os tetraedros, né? E o oxigênio, né? Dentro dos tetraedros. E aí, depois que você diminui a temperatura, você vai para uma fase de transição, né, que tem uma simetria tetragonal, né? É bem interessante. E aí, aqui, né, olha, aquelas 4 estruturas que a gente viu estão apresentadas aqui, né, olha. A primeira, que é essa natural, que é uma leucita de Roma. E aqui, né, outras, a substituição por rubídio, substituição por césio, e aqui, né, ao invés do alumínio, você tem ferro no lugar, né? Então, aqui tem os parâmetros, né, da cela e o volume. Eu vou já baixar aqui, aqui já mostra, né, olha, a estrutura chapada, né, naquela época, 97. E vou parar aqui, olha, para mostrar uma coisa interessante, né, que é justamente a variação desses canais de tetraedros de sílica que tem dentro lá da estrutura da leucita, né. Então, você tem uma variação aqui entre essas ligações, né, tanto em termos de ângulo, né, quanto em termos de comprimento, né. Então, agora vamos abrir o Crystal Viewer, né? Eu vou abrir aqui. Primeiro, né? Você tem a lista de minerais aqui, nesse Minerals, né? Então, não silicatos e silicatos. Então, essa é a lista. Se você quer estudar outra coisa que não esteja nessa lista, não tem como, tá? Por isso que eu recomendo o VESP. Então, vou abrir aqui, né? Silicatos, leucita, né? Então, tá aí a estrutura aberta, né, da leucita. Aqui, quais são as nossas possibilidades, né? Eu vou tirar um pouquinho o zoom, você pode tirar ou colocar o zoom na estrutura. Você pode escolher uma perspectiva de observá-la, né, ó, ao longo do eixo C, ao longo do eixo B, né, ao longo do eixo A. Você pode colocar ela para ficar girando bonitinha, eu adoro fazer isso. Você pode tirar e colocar a célula unitária, né, a visualização da célula unitária. Você pode colocar uma etiquetinha, né, nos átomos. E aqui, né, eu posso escolher o modelo que eu quero. Então, esse daqui é o nosso modelo de poliedros. Você pode escolher, né, ball and stick, que é bolinha e palitinho. Você pode escolher espaço e preenchimento. Sei quem lembra lá, né, os AB, AB, ABC, ABC lá na cristalografia. Você pode escolher o poliéster que a gente já viu. Você pode escolher só palitinhos, né, com umas bolinhas bem pequenininhas, vocês podem ver aqui, né. E esse, né, é palitinho com bolinhas maiores. E essa daqui não está disponível, né? Elipsoides termais. Eu vou voltar aqui para os... Eu vou colocar no ball and stick, mas... e a outra coisa que dá para fazer é mexer com a cor aqui, né? Então, quero tirar o potássio, botar o potássio, ou quero mudar a cor
do potássio, né? Você pode tirar todos clicando aqui ou tirar só apenas algumas posições, né, do oxigênio, por exemplo. Basicamente é isso, né, que o Crystal Viewer faz. Outra coisa ele também te dá a possibilidade de ver a distância, né, de uma ligação, aqui nesse bound distance, e a outra possibilidade é observar um ângulo de ligação, né? Então aqui, nesses átomos aqui, tenho essa ligação aqui que forma outra volta de, deixa eu sair e voltar, silício, oxigênio, 130 graus, né? Então, basicamente, essas são as opções, né, que o Crystal Viewer apresenta. E aqui embaixo ele tem uma nota, né, que é do programa para explicar, né, a Lucita é isso, aquilo, outro, feliz, bonita, maravilhosa. E aí explica de onde veio, inclusive, olha que interessante, né, essa daqui dele, né, que ele escolheu é justamente a mesma, né, ó, vem do mesmo artigo que a gente estava olhando agora, que a gente vai olhar lá no Vesta. Então, para começar, né, o Vesta, ele não tem uma login bonitinha, né? Então, você tem que, no caso, abrir o programa aqui, né, o arquivo executável dele. Então, você vai lá, clica, abre, tá? E aí eu vou abrir aqui a nossa estrutura, né? Esse daqui é meu auto banco de dados de estrutura, né? Então, deixa eu abrir a leucita. Então, eu vou abrir aqui a primeira leucita, né? E já vou abrir logo também a outra leucita de césio, né? Para vocês observarem, né? Então, de cara, a gente já vê que já muda um bocado, né, a estrutura. E, assim, infelizmente a gente não conseguiu baixar lá, né, para mostrar para vocês, justamente o site mais chato, mas tudo bem, sem problema, é a estrutura do tipo CIF, né, só para vocês verem uma diferente, né. Então, assim, vocês podem ver que essas três leucitas, né, já são um pouquinho diferentes, né. Então, aqui ela abriu, né. Bom, aqui nessa parte aqui de objetos, né, eu posso fazer a mesma coisa que eu mostrei para vocês lá no Crystal Viewer, né. Então, trocar a cor ou tirar e colocar átomos, né, nessa parte aqui de objetos. Outra coisa que eu posso fazer, né, é a mesma coisa, que é igual lá no Crystal Viewer, é a observação, né. Então, eu posso fazer balance stick, posso fazer espaço preenchimento, né, posso fazer poliedros, só que aqui os poliedros aparecem de fato todos, né, que era um problema que tinha lá no Crystal Viewer, né. Por exemplo, se você colocar aqui poliedro, os meus átomos, né, de potássio, não aparece qual é o poliedro dele, a gente não tem ideia do que está acontecendo aqui, né, quais são as ligações e tal. Já aqui, só se você colocar no balance stick, né, aqui você visualiza, né, tá vendo? Os poliedros certinho. E é muito interessante, porque qual é, né, esse poliedro aqui que a gente observa nessa estrutura? Vou colocar assim, que assim dá para ver esse daqui, né? Por exemplo, a gente vê uma pontinha com uma base aqui de 4 e atrás é a pontinha de trás. Então, muito interessantemente, esse átomo de potássio ele está num sítio octaédrico, que é uma coisa completamente fora do comum, né? Encontrar um potássio num sítio octaédrico. Mas esse é o caso por causa desse espaço todo que tem aí, né? Então, tem 6 ligações, né? O potássio está ligado a 6 átomos de oxigênio. E é um
sítio octaédrico bem distorcido, como vocês podem ver, né? Bem irregular, completamente maluco, né? O outro modelo, né? Como vocês já tinham visto, igual lá no Crystal Viewer, né? Então, aqui também posso falar para girar, né? Em torno de qualquer eixo. Aqui também posso, deixa eu voltar lá para o nosso estilo, bonitinho. Posso colocar, né, ao longo do eixo C, ao longo do eixo B, ao longo do eixo A, né? Aqui posso colocar, né, a distância entre os meus átomos, né? Só que, qual é a diferença? Enquanto lá no Crystal Viewer aparece a distância bem em cima aqui da imagem, né, daquele jeito didático, aqui no Vesta aparece nessa caixa aqui embaixo de diálogo. Então, tudo que o programa conversa com a gente, ele conversa por essa caixa de diálogo aqui, né? Então, o que ele está me mostrando aqui? Que a distância entre essas duas ligações é de 2,6, né, angstrom, e aqui, justamente, ele mostra a posição exata de cada oxigênio que eu cliquei. Então, eu olhei, né, entre oxigênio 2 e oxigênio 1 e a posição deles cristalográfica em relação, né, a grupo espacial. Tá? E aí, entrando nessa parte de caixa de diálogo, né, a parte bem legal é que, na hora que você abre a estrutura, todos os dados dela que estavam lá no artigo, eles aparecem aqui embaixo. Vocês viram que eu subi um tantão, né? Porque cada vez que eu abro uma estrutura aqui, ele vai abrindo as informações sobre ela, né, aqui embaixo, e vai colocando. Então, assim, se você vai na primeira estrutura, você tem que ir lá para o começo, né? Que foi o meu caso. Então, vamos baixar aqui agora. Olha lá, leucita, tipo de célula unitária, né? Então, a célula do tipo I, qual é o grupo espacial, o número do grupo espacial, né? Os parâmetros da célula unitária, então qual é o tamanho, né? De C, de B, de A, alfa, beta e gama, né? Os ângulos. Qual é o volume dessa célula unitária, que é um dado muito legal, muito importante aí em algumas ocasiões, né? E aqui os parâmetros da célula unitária que a gente está vendo, exatamente como estava lá no artigo, né? Então, aqui estão todos. Aí, agora, no fim, ele acaba mostrando quais são, né, as quantidades que a gente tem aqui. Então, essa estrutura que a gente está vendo, né, ela tem 208 átomos, 288 ligações, 64 poliédros, né? Então, esse é um dado bem legal. Inclusive, eu sempre passo para os meninos uns trabalhos de fazer estrutura, confeccionar estruturas, né, os meus estudantes, e eles utilizam isso para poder confeccionar, né, as estruturas. Então, aqui está a nossa estrutura 2, né, a segunda leucita que eu abri, e aqui está a nossa estrutura 3, né, a terceira leucita que eu abri. Vocês podem ver que aqui, no caso, né, mudou o grupo espacial, né. Essa daqui já é uma estrutura do tipo cúbica, né. Então, assim, o que eu tentei fazer, né, com a minha leucita primeira e a minha leucita última, né, foi justamente a gente, tem sempre que clicar na setinha para poder girar isso aqui. Foi a gente poder comparar, né, o final, chegar aqui os canais de tetraedros de sílica que a gente viu lá no artigo, né, naquela parte aqui, né. Então, se a gente observar, né, vamos procurar esses canais aqui. Então, às vezes, fica bem complicado de observar, né? Eu acho que fica mais fácil procurar esses canais ao invés de procurar assim, né, desse jeito, com os poliedros. Eu prefiro o modelo Bound Stick, né? Então, primeiro eu vou orientar as duas estruturas aqui
para ficarem, né, do mesmo jeito. E aí vou procurar aqui o meu canal, né, de tetraedros de sílica, né. Opa, entendi, vamos lá, voltando. Então, assim a gente vê que não consegue observar esses canais. Por quê? Porque o átomo de potássio aqui no caso está atrapalhando, né? Então, o ideal é a gente remover, né? Aí, esse aqui é o lado bom, né? Aí você consegue observar o canal aqui, né? Agora vocês conseguem visualizar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Ó, fechando um anel aqui, né? E aqui vai ser a mesma coisa, né? Então, eu tenho que remover para observar o meu canal, né? Vou dar um zoom, mas aqui, aí isso é um ponto, a gente não consegue tirar esses pauzinhos, isso é meio chato. Essa setinha aqui é para você mover a estrutura toda, né? Então, vou mover ela mais para cima aqui para poder dar um zoom, para vocês enxergarem e poderem visualizar, né? Então, eu vou colocar aqui, e como no artigo, né, você vê que tá bem, o átomo está bem no meio, né, de potássio, eu vou colocá-lo também aqui no meio, né, para vocês verem. E aqui, né, olha, a gente consegue visualizar, né, opa, chegar mais no meio, de novo. E aí aqui a gente consegue visualizar, né, olha, que de fato, visualmente a gente observa, né, que esses canais aqui de tetraedros de sílica, né, tem um formato bem diferente entre si, né? Então, assim, os ângulos de ligação, né, e as distâncias são diferentes, né? Então, aqui a gente, por exemplo, observa, né? Pronto, de novo, 2, 3, né? Então, ó, um ângulo de 151 graus, né? Enquanto aqui, né, nessa parte aqui que muda bem, fazer que não tem no outro, né, a gente observa um ângulo de 140, né? Então, essa variação aí, né, é